Ele tá certo. Mas agora, o que era um Grenal. Eu quero te dizer uma coisa assim, ó, depois dos jogos de ontem, na verdade, ontem a dupla Grenal entrou em campo, a gente falou mais sobre o Grenal. Exato. Hoje a gente vai falar mais sobre o Grenal, porque é o Grenal mais importante, não tem como ser diferente, é o que as pessoas já estão respirando há muito tempo. Mas os jogos de ontem, acho que principalmente o do Inter, porque o Grêmio não jogou com os titulares, eles dão uma ideia, pelo menos no meu modo de ver, ainda mais clara de que o Grêmio não é só favorito, o Grêmio é favoritaço pro Grenal. Agora, ser favoritaço não garante que o Grêmio vai ganhar. Muitas vezes o favorito ou o favoritaço até perdeu o Grenal. Temos vários exemplos para lembrar. Mas na maioria das vezes, falei isso ontem e repito, na maioria das vezes o melhor ganha. Acho que o fator favorável ao Inter é o fator casa. O Inter joga no Beira-Rio, se o torcedor pegar junto, isso pode fazer a diferença positivamente para o Inter. Mas time contra time, hoje eu acho que o Grêmio é bem superior. Mesmo que o Grêmio não esteja com seu time formado, não chegaram as duas peças do meio-campo que a direção procura, mas ainda assim, time contra time, eu acho o Grêmio hoje bem superior e por isso favoritaço no Grenal. Eu em seguida vou avançar nos jogos de ontem, tá? Vitória do Grêmio, vitória do Inter, mas antes, Calvin, eu quero te ouvir também. É todo esse favoritismo na tua visão pro Grêmio? Acredito que sim, tem um favoritismo, até porque o Grêmio já se mostrou um time mais entrosado. O Inter foi a campo pela primeira vez ontem com os titulares no comando do Pesolano e com muitas ideias diferentes, né? Muitas ideias novas de saída de bola, de posicionamento de alguns jogadores, e isso vai levar certo tempo, além de exigir uma qualidade técnica de alguns jogadores que ainda se tem dúvida se podem executar esse tipo de jogo de uma saída mais apoiada, por baixo e tal, e já sofreu um pouco contra a marcação do Inter de Santa Maria, que só não aproveitou pela fragilidade nas finalizações. Já o Grêmio é um time mais entrosado, acho que tem mais opções, inclusive o jogo de ontem mostrou alguns reservas que podem ali batalhar por titularidade. Namorado, por exemplo, foi muito bem, vai ser uma disputa interessante com o Amuso. O Carlos Vinícius é um cara que está fazendo muito gol, mas o André Henrique é um centroavante que até dá conta do recado quando participa. O Inter nem centroavante teve, né? Ontem, por exemplo, o Borré jogou os 90 minutos e não tinha um centroavante no banco de reservas. Então eu vejo, por essa montagem de elenco, ideias talvez melhor assimiladas já pelo elenco do Grêmio, um favoritismo do Tricolor. Tu tem uma ideia, Bruno Soares, que o Grenal vai ser um massacre pro Grêmio? Cara, eu acho que tem uma boa possibilidade do Grenal, assim, massacre talvez possa ser um pouco exagerado, mais essa questão clubística, mas assim, falando bem sério, eu acho que o Grenal tem tudo pro Grêmio ganhar com tranquilidade, assim, tá? É uma projeção, tô falando antes do jogo, pode ser que dê tudo ao contrário, o Inter ganha o Grenal, já aconteceu inúmeras vezes. Mas antes do jogo, o que parece, por tudo que o Inter apresentou até agora, aliás, a gente tem falado muito sobre a necessidade de o Inter competir. Ontem o Gamba abordou isso, né? O Inter precisa competir, não tem qualidade, tem que competir. O Inter ontem saiu jogando como se fosse o time do Fernando Diniz, tocando de trás, um time leve, tentando dar caneta. Olha, o Inter passa muita preocupação e o Grêmio passa muita confiança. Por isso que eu acho que o Grêmio é muito favorito e acho que ganha com tranquilidade o Grenal. Magrão. Gamba, o que mais me preocupou ontem, no jogo de ontem, pegando a deixa dos nossos amigos, é que o Inter tentou uma forma de jogar com jogadores que não, talvez não é que não tenha condição, mas talvez não tenha esse fino trato com a bola para poder fazer esse tipo de saída de bola. E eu sempre falo que o treinador, ele tem que não ter o esquema de jogo dele, a forma dele jogar e fazer os jogadores se adaptar, mas sim ele se adaptar com o que ele tem. Com todo respeito, mas o Inter não tem os jogadores que tem o Flamengo. O Léo Ortiz na saída de bola hoje. O Léo Ortiz passou pelo... Não era esse Léo Ortiz que não passou aqui. Era um jogador que estava em formação. Não tem essa qualidade. Isso me preocupa. O goleiro do Rocher, ele é muito bom debaixo dos paus. Mas com a bola, não tem esse fino. E aí, essa pressão do Inter de Santa Maria, aliado à falta de ritmo. O que mais preocupa o Grenal é a falta de ritmo. Os jogadores titulares foram colocados a campo faltando 3 dias. Eu tinha essa preocupação, mas eu tenho que respeitar quem está lá e quem fez esse planejamento. A gente tem que respeitar isso. E aí o Pesolano vem para a entrevista que é jogo a jogo. Pesolano, não é jogo a jogo. Grenal é muito importante. Não dá para a gente colocar, nós estamos no início do trabalho, é jogo a jogo. Não, não é jogo a jogo. Porque se toma uma porrada no Grenal, vai ficar pesado o ambiente. Por um time que não foi bem ano passado, está tentando se reencontrar. Fora isso, gostei da estreia do Paulinho Paula, um jogador mais de
carregar a bola, mais parecido com o Alan Rodrigues, com o próprio Benjamin, na mesma característica, mas jogaram muito em linha. Quem tá falando aqui é um volante, era um segundo volante, depois virou o primeiro volante, jogando em linha, e jogando em linha não tem essa profundidade, não consegue pisar na área, e aí fica muito isolado ali o Borré na frente, e junto com o Alan Patrick. Então assim, contra um time, contra o Inter Santa Maria, a gente não conseguiu ter essa infiltração. Quando o Alan Patrick vinha buscar essa bola, não tinha uma infiltração do segundo volante pisando na área, como jogos mais difíceis, a gente vai ter dificuldade. Quando eu falo a gente, eu falo o Internacional num todo, vai ter essa dificuldade. Então, ontem o Inter sofreu um pouco em relação a um esquema de jogo, a um modelo de jogo do Pesolano, que eu não sei, e eu quero até a opinião de vocês, se o Inter tem jogadores para fazer esse tipo de jogo que o Pesolano propôs ontem, mesmo que seja com o Inter Santa Maria. Aí, só para terminar, Gama, eu vi tava ouvindo a rádio, né? E o Sonda falou que o Pesolano chamou os jogadores, né? Eu vi tava ouvindo nesse momento a rádio, chamou os jogadores de defesa. Vocês podem ter confiança para jogar, Cara, eu tenho confiança para ser centroavante. Só que eu não sou centroavante. Perfeito. Eu tenho confiança, você pode me dar confiança, Magrão. Vai lá de 9, vai lá de atacante extremo, 1 contra 1. Confiança eu tenho, mas não tenho a velocidade para ir para cima do 1 contra 1. Então, é isso que o Inter tem que ajustar. Tem que ser ajustado isso, porque senão, se daqui 2, 3 jogos não encaixar e ter que mudar de novo, se perdeu 1, 2 meses de trabalho dentro de um modelo de jogo que não vai ser o que o Inter vai jogar durante a temporada. Sabe o que me assusta, Luiz Mário, Magrão, Bruno e Calvin? É o seguinte... Como estender um pouco mais... Não, perfeito. O que me assusta um pouco na linha do que o Magrão falou é que os grandes erros que o Inter cometeu na contratação de treinadores recentes foram treinadores que chegaram aqui com seus modelos ortodoxos, tentando implementar o modelo na base da força, desconsiderando característica do elenco. Se o Pesolano está chegando aqui com essa ideia de que tem que ser o modelo dele e não está levando em consideração jogadores que não têm condição de desempenhar esse modelo, o Inter vai repetir o mesmo erro que vem cometendo nos últimos 5 anos da gestão do Barcelos, gente. Cara, desculpa. Eu vou mais além. O modelo de jogo não é... O time tem que estar ajustado e estar confiante. E o confiante é o quê? Tu vem vencendo. Então tu sai do modelo de jogo que era do Ramon Dias, ligação direta, que não passava pelos meias. Não passava pelos meias, era só ligação direta e vai brigar pela segunda bola. Agora, para uma saída de bola, onde quer ter a posse, quer chamar o adversário. O Diniz faz muito isso. Ele chama o adversário pro teu campo para tentar sair rápido e explorar a velocidade. Só que para você explorar a velocidade, primeiro você tem que quebrar essa primeira linha. Se você não conseguir quebrar essa primeira linha, o cara rouba a bola, tá muito próximo do teu gol. É isso que, que pode complicar. Num jogo contra o Inter Santa Maria, teve 3 bolas, 2, 3 bolas ali. Se tivesse um pouquinho de qualidade, era gol. É que pra mim, Magrão, tem o seguinte, eu tenho uma coisa que é muito clara, e o futebol, em alguns aspectos, ele é muito óbvio. Eu respeito o modelo de jogo, eu respeito o Pesolano querer implementar isso no Internacional. Só que ele não pode desconsiderar que ele não teve pré-temporada, que o Campeonato Gaúcho começou dia 11, que ele tem um Grenal domingo, não tem tempo. Se não tem tempo, deixa de lado... Tem um time com autoestima baixa. Claro, se não tem tempo, deixa de lado essa ideia e adapta de acordo com o momento. E o momento é o quê? Gente, o Inter tem que entrar no Grenal e deixar de lado o modelo de jogo. Tem que entrar no Grenal, que me desculpem os colorados, tá? Que me desculpem, mas tem que entrar no Grenal para não perder. Para não perder. Isso, gente. Também acho que o Inter deveria entrar para não perder. É óbvio. Por exemplo, assim, ó, o Grenal em casa, uma derrota forte em casa traz prejuízos fortes para a temporada. Nossa e assim, ó, a gente está vendo algo que vai de encontro ao que foi falado nesse início de temporada. E o que foi falado fez com que a gente debatesse aqui várias vezes que o Inter seria um time competitivo, que o Inter teria como prioridade a marcação, um time de pegada, sabendo das suas limitações, etc. E não é o que está acontecendo. O primeiro jogo dos titulares do Inter contra um time fraquíssimo, o Inter de Santa Maria não fez gol ainda no Campeonato Gaúcho e ele criou 2, 3, 4 oportunidades de marcar. Uma claríssima, não fosse a ruindade do Yuri Mamute, formado na base do Grêmio, o Inter de Santa Maria teria feito um gol.
O Inter fez 1-0 com gol de pênalti logo no início, não aproveitou que fez um gol rápido, não foi uma boa atuação do Inter contra um dos piores, se não o pior time do campeonato, que é o Inter de Santa Maria, e isso traz uma preocupação muito grande. E parece que o treinador está mais preocupado em fazer saída de trás, Perfeito, Bruno. em fazer o time do Inter trocar passes, do que entender a realidade do Inter, que é uma realidade hoje de um time fraco. Olha, vou ser bem sincero, pode dar certo, Pesolano, tomara pro Inter que dê certo, mas a gente precisa falar antes. Eu achei arriscada desde o princípio a contratação do Pesolano. Não estou dizendo que ele é um técnico ruim, mas talvez ele não seja o técnico adequado para o momento do clube. Eu teria simplificado. Eu teria ido no Odair Hellmann. Ah, mas não deu porque era... Cara, não vai conseguir tirar o treinador do Atlético Paranaense que está vindo da Série B, o Inter, pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente está falando, calma, é o início de temporada. Não, mas a gente precisa falar antes. O Inter E eu não tem acho que tempo. o Pesolano não está entendendo o buraco que ele está metido. Eu concordo com o Bruno. Eu concordo. não tá Porque o entendendo. Pesolano, ele não tem noção de onde ele chegou e o que representa Gente. uma eventual derrota no Grenal de domingo, gente. O que a gente... São duas coisas